Olá a todos. Vamos discutir nesse vídeo sobre a mecânica de uma partícula, o que será uma revisão do formalismo newtoniano. Eu sou o professor Ricardo Avelino, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, considere um vetor R, o raio de uma partícula, de uma determinada origem até um certo ponto, que é a posição da partícula. E seja V o seu vetor velocidade, ou seja, a posição da partícula muda com o tempo e V é esse vetor velocidade, que é dado pela derivada no tempo de R. A direção do vetor V é na direção da variação do vetor R ao longo do tempo. O momento linear P da partícula é definido, é uma definição, como produto da massa da partícula e sua velocidade. Ou seja, a massa com a velocidade é o momento linear, uma definição. E o vetor soma das forças exercidas sobre a partícula é a força total F. Então considere todas as forças exercidas sobre a partícula, somados vetorialmente, isso resulta na força total que consideraremos F. A mecânica da partícula, ela está contida na segunda lei do movimento de Newton, que diz que existem sistemas de referência em que o movimento da partícula é descrito pela equação diferencial dp/dt, ou seja, a variação do momento ao longo do tempo. A força é dp/dt. Isso, nessa notação, também pode ser escrito como P ponto. Né? O vetor P com esse ponto significa uma derivada no tempo. Ou, explicitando quem é o momento dado por essa expressão, por essa definição, se a força é dp/dt, então eu coloquei entre parênteses o momento. Né? Muito bem. Na maioria dos casos que nós consideraremos, que são os casos principais, ou principais não digo, a maioria dos casos da mecânica clássica, nós temos situações em que a massa da partícula é constante. E em sendo constante, ela pode ficar do lado de fora, sair dessa derivada, e eu tenho, portanto, massa vezes a derivada no tempo da velocidade. E essa derivada da velocidade ao longo do tempo, no tempo, é a aceleração. Então podemos chamar de A, o vetor aceleração da partícula, dado pela derivada da velocidade no tempo ou pela segunda derivada do vetor posição no tempo. A equação do movimento, ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, supondo que a força não tem termos com derivadas de ordem superior, nós obtemos que o que rege o movimento de uma partícula na mecânica clássica é uma equação diferencial de segunda ordem. Como a título de uma revisão por questão de completeza, a primeira lei do movimento de Newton diz que existem sistemas de referência ditos inerciais em relação aos quais toda partícula isolada descreve um movimento retilíneo uniforme. Note, ressalte-se a importância dessa palavra isolada nessa lei, que diz o quê? É uma partícula que não sofre nenhuma ação de uma força resultante externa. Não havendo uma força, não haverá uma mudança na velocidade da partícula e ela, portanto, descreverá um movimento retilíneo uniforme.
Se estiver parada, continua parada. Se estiver com um determinado movimento, continuará com esse movimento. A segunda lei diz que em qualquer referencial inercial, o movimento de uma partícula é regido por essa expressão que usamos no slide anterior. A força é a derivada do momento no tempo. E a terceira lei, que terá um papel mais importante quando discutirmos a mecânica de um sistema de partículas, não agora, em que discutiremos a mecânica de uma partícula apenas. Essa lei diz que a cada ação corresponde uma reação igual e oposta, isto é, se F e J, vetor, é a força sobre a partícula I exercida pela partícula J, então F e J é igual a menos FJI. Em módulos são iguais e aqui essa expressão denota a direção, o sentido contrário, né, dessas duas forças. Sobre a segunda lei, nós podemos dizer o seguinte, que um sistema em que a segunda lei, em que essa expressão é válida, esse sistema é considerado sistema inercial. Entretanto, nós sabemos, né, que até mesmo na mecânica clássica, esse conceito, o conceito é uma idealização, né? Até mesmo na mecânica clássica, isso se trata de uma idealização, porque na prática, o que podemos considerar é um sistema de coordenadas que seja o mais próximo possível do ideal. Para a maioria dos casos, nós podemos considerar um sistema de referência fixo na Terra, que podemos chamá-lo de sistema de laboratório, como uma boa aproximação, como uma aproximação suficientemente boa para um sistema inercial. Isso para a maioria dos casos. Em outros casos, essa aproximação já não é tão interessante. Teoremas de conservação. Para finalizar essa rápida revisão do formalismo newtoniano, é de suma importância discutirmos os teoremas de conservação, que têm uma importância grande na mecânica e são bastante úteis. E os teoremas de conservação, eles indicam sob quais condições, quais circunstâncias algumas quantidades mecânicas são constantes no tempo. Tá? Isso vai ficar mais claro com o primeiro exemplo, com o primeiro teorema de conservação que vamos discutir agora. Veja, da equação F igual a dp dt, nós obtemos diretamente o seguinte teorema de conservação. Se a força total F é zero, dp dt, portanto, é igual a zero, ou nessa notação, P ponto é igual a zero. E o momento linear P, consequentemente, se P ponto é zero, P é uma constante. P é conservado, né? Ela é uma constante do tempo, essa grandeza, essa quantidade P. E esse, nada mais, nada menos, é o teorema da conservação do momento linear de uma partícula. Para o caso do momento angular, nós precisamos fazer algumas definições e trabalhar um pouco para encontrar uma expressão semelhante, similar àquela da segunda lei de Newton, F, força, é igual à derivada do momento no tempo. Então vejamos, o momento angular da partícula em relação a um ponto, a uma origem, é chamado de L e definido por L é o produto vetorial de R com P, nessa ordem. Onde R é o vetor raio da origem até a partícula.
Então eu tenho um produto vetorial R com P, considere esse nosso vetor raio, a posição, e aqui um determinado vetor momento, e R vetorial P é o momento angular. A ordem dos termos nesse produto vetorial, obviamente, é importante. E vamos definir também o torque torque N em relação à origem, como torque vai ser o produto vetorial de R com F. A equação análoga a força igual a dp dt para o torque, ela pode ser obtida formando o seguinte produto vetorial de R com F. Veja, eu tenho R com F, eu vou substituir no lugar do F, eu vou substituir essa expressão dp dt, veja, ddt do momento P. E note o seguinte, eu vou usar essa identidade vetorial para reescrever essa expressão, e essa identidade ela diz o seguinte, que a derivada ddt desse parênteses aqui, desse produto vetorial, que é o R vetorial mv, naturalmente ela vai ser a derivada desse termo, velocidade, vetorialmente, vetor mv, mais o raio, a posição R, vetorial ddt dessa quantidade mv. Agora note o seguinte, esse termo é obviamente nulo, produto vetorial de um vetor com ele mesmo. Então esse termo é nulo. E esse termo, R vetorial ddt de mv, é exatamente esse torque. Então se esse termo é nulo, o meu torque N, ele é igual, pode ser escrito como sendo igual a essa expressão. Tirei o termo nulo, então o meu torque N, que é esse termo que é igual a esse, ele é igual a ddt de R vetor mv. Muito bem. Agora, veja que R vetorial mv é exatamente o momento angular. Então eu posso escrever isso como o torque como sendo dl dt, a derivada do momento angular no tempo. Na nossa notação de ponto, fica simplesmente L ponto. O torque é a derivada no tempo do momento angular. Então eu consegui obter, da mesma forma que nós tínhamos e usamos para encontrar o teorema da conservação do momento linear, nós usamos essa expressão, acabamos agora de encontrar essa expressão, essa equação diferencial. E agora sim podemos dizer de forma análoga ao que fizemos para o teorema de conservação do momento linear, que dessa equação nós obtemos o seguinte teorema. Se o torque total N é zero, se não há um torque total, um torque resultante, então L ponto é zero, a derivada de L com relação ao tempo é zero, e o momento angular L, portanto, é conservado. Ele é uma constante do tempo. Isso é o teorema da conservação do momento angular de uma partícula. Bom, vocês sabem, precisamos agora lidar com o teorema de conservação da energia. E é o que faremos. Considere o trabalho realizado por uma força externa F sobre a partícula para levá-la do ponto 1 ao ponto 2, definido por, o trabalho é definido por uma integral de f ds do ponto 1 ao ponto 2, o trabalho necessário para levar, para a força levar a partícula do ponto 1 ao ponto 2. Para a massa constante, nós temos que, como a força será
dp/dt e o momento P é em mv, a massa então fica do lado de fora, pode sair da integral e eu vou ficar com dv/dt. E ds eu posso escrevê-lo na forma de velocidade vezes dt. E isso será o elemento diferencial do espaço, do deslocamento. Fico então com dv/dt, produto escalar, com v dt. O resultado disso será, eu vou ter um fator 2 aqui, a integral de d dt de v ao quadrado dt. Um lembretezinho aqui, que de onde eu tirei essa expressão, essa passagem daqui para essa expressão. A derivada de v ao quadrado é naturalmente a derivada de v escalar v, e fazendo a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, me resultará, como a ordem no produto escalar não é importante, me resultará em 2 vezes dv/dt escalar v. Né? Então, passando 2 para o outro lado, esse dv/dt que nós temos aqui será 1 sobre 2 a derivada de v ao quadrado no tempo. Muito bem, analisemos agora esse resultado um pouco mais em detalhe, e nós teremos o seguinte, que esse trabalho W12, ele vai ser m por 2, e o resultado dessa integral em dv quadrado vai ser naturalmente v ao quadrado no ponto final, 2, menos v ao quadrado no ponto inicial, v1 ao quadrado. Podemos chamar essa quantidade, que é uma quantidade escalar, mv quadrado por 2, podemos chamá-la de energia cinética, T, da partícula, e assim o trabalho 12 vai ser a diferença da energia cinética, do ponto final ao ponto inicial. Ótimo, fizemos metade do trabalho. Agora vamos analisar o seguinte. Se o campo de força é tal que o trabalho W12 é o mesmo para qualquer caminho possível entre os pontos 1 e 2, o trabalho não depende do caminho executado entre os pontos 1 e 2. Então, essa força é dita conservativa. Então, considere um ponto 1, ponto 2, e eu posso seguir esse caminho. Qual é o trabalho, né, que a força executa para fazer o deslocamento do ponto 1 ao 2 passando por esse caminho? Se esse trabalho é o mesmo que esse trabalho por outro caminho, ou por outro e qualquer outro caminho, se assim o for, nós temos uma força que é conservativa e o sistema também é dito conservativo. E essa independência do trabalho sob o caminho particular implica que o trabalho realizado em um circuito fechado, ou seja, de ir do ponto 1 ao ponto 2 e voltar, esse circuito fechado, o trabalho, né, realizado em um circuito fechado é zero. Matematicamente, a integral, né, nesse circuito fechado desse produto escalar, f ds, é zero. Isso se deve à independência do trabalho sob o caminho que se escolhe fazer. Claro, se nós considerarmos a força, qualquer força dissipativa, como o atrito, que vamos chamar de Fd, não temos um sistema conservativo. Né? A força dissipativa, naturalmente, você vai ter um sistema em que há uma dissipação de energia. Né? O sistema não pode, naturalmente, ser conservativo. Por quê? Porque o trabalho dessa força dissipativa, Fd/ds, será sempre negativo. A força de atrito, ela é
sempre contrária ao deslocamento. Então, no caminho de ida, eu vou ter que esse produto é negativo. E no caminho de volta também. Seja no caminho de ida, seja no de volta, o trabalho será negativo e a integral, portanto, não se anulará. Muito bem. Então, se o trabalho W12 é independente do caminho de integração entre os pontos 1 e 2, deve ser possível expressar esse trabalho como a variação de uma quantidade escalar, que depende somente das posições dos pontos. Só depende das posições, independe do caminho. Tá? Então, essa quantidade escalar pode ser designada por menos v. Vamos chamar essa quantidade de menos v. De forma que, para um comprimento de caminho diferencial, um comprimento de caminho diferencial como esse, ds, nós temos que o trabalho para esse comprimento diferencial, o trabalho será f ds, e isso será igual à variação, como é uma variação diferencial, também tem uma variação diferencial dessa quantidade escalar, que resultará então em menos dv. Agora veja, isso, escrever f escalar ds é o mesmo que escrever fs vezes o deslocamento ds. E eu passando esse deslocamento para cá, eu fico com uma expressão que, bom, colocamos derivada parcial para deixar com que v possa depender de outras variáveis, como o tempo. Não será o caso que a gente vai lidar agora, mas então a força Fs, aqui não é uma análise vetorial, né? Ela será menos a derivada de v com relação à direção do deslocamento. E essa expressão é equivalente, passando dessa expressão para uma expressão vetorial, né, essa expressão é equivalente a vetor f sendo igual a menos o gradiente dessa função, que aqui especificamos que depende apenas das posições. Pois bem, uma condição necessária e suficiente para que o trabalho W12 seja independente do caminho físico usado pela partícula é tal que F seja o gradiente, F a força, seja o gradiente de uma função escalar da posição. Tá? É a leitura que fazemos desse resultado. Observe, né, note que podemos somar qualquer quantidade constante no espaço em V sem afetar os resultados. Nós temos uma variação dessa quantidade V. Se eu somar uma quantidade constante, isso não implicará em nenhum resultado diferente. Ou seja, o nível zero desse potencial V é arbitrário. Então, para um sistema conservativo, o trabalho realizado pela força, já encontramos que o trabalho realizado pela força é a diferença das energias cinéticas, final menos inicial, mas agora, com essa expressão, nós podemos substituir F aqui nessa expressão, nessa definição do trabalho, e encontramos que a integral de f ds, substituindo, vai me dar menos a integral de dv, porque o gradiente é a variação de v no espaço. E aqui eu também tenho um elemento diferencial do espaço multiplicando. Então eu fico apenas com a variação em v, e fazendo essa integral trivial, nós encontramos, mantendo ainda o sinal menos, que o resultado da integral vai ser V2 menos V1, esse parênteses, que fica igual a V1
menos V2. Esse é o resultado, né, que acabamos de encontrar, e o resultado que já tínhamos encontrado é que o trabalho do ponto 1 ao 2 também é T2 menos T1, energia cinética no ponto 2 menos energia cinética no ponto 1. Bom, juntando essas duas expressões, V1 menos V2 igual a T2 menos T1, e passando a energia cinética T1, que está negativa, para o outro lado, eu vou ter que T1 mais V1, e passando esse V2 para esse lado, eu vou ficar com que T1 mais V1 é igual a T2 mais V2. E esse já pode ser visto, já representa o teorema da conservação da energia para uma partícula, né? Veja que se as forças atuando em uma partícula são conservativas, então a energia total, né, chamemos T mais V de energia total, ela é uma quantidade conservada, ela é uma constante do tempo. Bom, o resumo da ópera é que nessa nossa revisão do formalismo newtoniano, fazendo a mecânica de uma partícula, faremos em seguida a mecânica de um sistema de partículas. Então, o que nós vimos? Nós vimos os conceitos básicos, nós vimos as leis do movimento e discutimos os teoremas de conservação do momento linear, do momento angular e da energia. Tudo isso no formalismo de Newton. As referências é o livro do Nivaldo Lemos, de Mecânica Analítica, e também o livro do Goldstein, de Mecânica Clássica. Muito obrigado, espero que esse material contribua para o seu estudo, e para assistir outros vídeos, se inscreva e, se possível, indique se gostou. Obrigado novamente.